Muy buenas noches, Boa noite, amados amigos y hermanos presentes, amados amigos, compañeros en el ministerio irmãos y a todos los hermanos e ministros companheiros no ministério aqui de los presentes, países. e a todos os irmãos, igrejas e ministros em todos os países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. Que nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, é um grande privilégio estar nesta ocasião com vocês, desde amanhã, em outras importantes atividades também, e agora, em alguns momentos muito importantes que têm a ver com a nossa alma, com o alimento que as nossas almas necessitam, para o qual quero ler uma escritura em São João, capítulo 10. A partir do versículo 9 em diante, onde nos diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vir e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para voltar a tomá-la. Ninguém me a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. E depois, no versículo 22 em diante diz: E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um.
que están representados Esta escritura nos fala de um grupo de pessoas que estão representadas em ovelhas, as quais Cristo veio buscá-las e son salvá-las. las que formarían Essas são aquelas que formariam Señor Jesucristo. a igreja do Senhor Jesus Cristo. Queiram assentar-se, tenha bondade. De eso es que habla Cristo. También en San Lucas, Cristo falou disso também em São Lucas, no capítulo 19 versos 19. 9 en A partir do versículo 9 em Nuestro tema diante. es el gran propósito E o de nosso Dios tema é con sus hijos, o grande propósito de Deus com seus filhos, por el cual yo estoy en esta tierra. ¿Y quién más? há um propósito divino pelo qual eu estou na Es terra. importante E quem mais? Cada um de vocês também. ese propósito E é importante conhecermos este propósito del cual divino, Cristo dice do qual en San Juan Cristo San Lucas, disse capítulo 19, em São Lucas, no capítulo 19, versos a partir do versículo 9 9 em en diante, adelante, cuando fue a la casa de quando Zaqueo, ele foi à casa de Jesús Zaqueu. dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por E cuanto diz, él también es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar e salvar disse-lhe lo que Jesus, había hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, que porque o Filho do Homem viene a buscar veio buscar seres humanos que estaban perdidos en el reino de las tinieblas. e salvar o que havia se perdido. Ou seja, que veio buscar seres humanos que estavam perdidos no reino das trevas, en donde que tiveram de nascer no reino das trevas, no reino do maligno, apoderó del reino por causa do problema que houve lá no Éden, quando o inimigo de Deus, o diabo, se apoderou do reino terreno. en su mano retornó E o a título Dios. de propriedade que Adão tinha em sua mão retornou a Deus, a mão direita de Deus. Capítulo 5, E esse livro é o livro selado com 7 selos do Apocalipse, capítulo 5, abrir los que diferentes depois de abri-lo no capítulo 5 en Apocalipsis capítulo e 10, luego de abrir los sellos, abri-lo abierto en su mano. em Cristo diferentes trae el pacto selos, de Jehová, lo trae abierto logo en su o mano, traz no Apocalipse, para capítulo 10. revelarlo a la raza humana, Depois de abrir os selos, hijos, hijas de Dios, porque Cristo ellos o es traz aberto em que sua mão. pertenecen, Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o traz aberto na sua mão para con Cristo Jesús, devolvê-lo à raça humana, aos filhos e filhas de Deus, porque también los creyentes en Cristo. pertence a eles, porque eles são os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida eterna. De tudo que Cristo é herdeiro, Son os crentes em Cristo também são. esas Estas são as ovelhas que o Pai lhe deu para que as busque e lhes dê a vida eterna. del Señor, São essas pessoas que viriam a formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. primogénitos A igreja, a congregação dos primogênitos, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, representados naqueles primogênitos de Israel que estavam lá no Egito, sacrificar para o qual cada padre de familia un corderito teve de se sacrificar. preservar la vida, Cada pai de família teve de sacrificar um cordeirinho moriría también para que preservasse a vida desse primogênito, porque de outra forma morreria também que tenían que morir. os primogênitos hebreus juntamente com os primogênitos egípcios San Pablo dice que tinham de morrer nuestra Pascua, nessa cual noite da ya fue Páscoa. sacrificada por nosotros. São Paulo disse: Corintios, capítulo 5, verso 7. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificada por nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Isso quer dizer que a primeira vinda de Cristo teve um propósito a favor de todos os que viriam a ser crentes em Cristo, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Não é que serão escritos, é que estão escritos desde antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. No Apocalipse também,
capítulo 13, versículo 8, bem como capítulo 17, versículo 8, nos fala a respeito deste livro, que também é o livro dos selos, o livro selado com 7 selos, que é o título de propriedade de toda a criação, o título de propriedade da vida eterna, onde estão os crentes em Cristo que viverão eternamente. Esse livro tem 2 seções. Uma delas é a seção do livro da vida, onde qualquer pessoa escrita ali pode ser apagada se não se ajusta à palavra de Deus. E a outra seção, chamada o livro da vida do Cordeiro, daí ninguém pode ser apagado, porque estão escritos aí os nomes dos que formariam a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, que são os primogênitos de Deus escritos no céu, desde antes da fundação do mundo. Esses escutam a voz de Cristo, a voz do bom pastor, o recebem como Salvador, são batizados na água no seu nome, Cristo os batiza com o Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento neles, e assim eles nascem no reino de Deus. E então têm não somente a sua cidadania terrena, mas também a cidadania celestial, porque a pessoa tem a cidadania do lugar em que ela nasce. Assim é normalmente. Por isso, São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. São Paulo disse que todas as coisas estão sujeitas a Cristo, sejam principados, dominações, tudo está sujeito a Cristo, porque em um reino tudo está sujeito àquele que está sentado no trono, ao Rei. E Cristo disse que ele se assentaria à direita de Deus no céu. Quando ele subiu ao céu glorificado, assentou-se no trono de Deus, à direita do poder de Deus. E chegaram a vê-lo. Como, por exemplo, Estevão, quando estava para morrer, ele viu o céu aberto e viu o Filho do Homem assentado no trono de Deus. E assim também São Paulo falava de Cristo, que estava sentado à direita de Deus. E Cristo estará de acordo com isso? Que eles digam assim? Ele próprio disse que se assentaria à direita de Deus. Em São Mateus, no capítulo 26, no versículo 64. Porém, vamos ver isso. Veremos o que ele disse depois que estava ressuscitado. Veremos o que ele nos disse com relação a isso, que ele falou que aconteceria com ele. No capítulo 3 do Apocalipse, versículos 20 ao 21, nos diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E, porquanto esta passagem está falando para a igreja de Laodiceia, que é a última etapa das 7 eras, vocês observem que ele não disse, entrarei nele e tomarei café com ele. Porque se fosse café da manhã, teria de ser na primeira era. Ou almoçar com ele, ou almoçarei com ele. Se é o almoço, teria de ser na metade das eras. Lá para a Europa, o que seria a realização desse almoço.
Se fosse café da manhã, isso seria lá em Israel, no Oriente Médio, em todo o Oriente Médio, no território que São Paulo era o mensageiro. Mas, se disse ceiar ou jantar, então isso se refere ao tempo da tarde. E o tempo da tarde corresponde ao continente americano, que inclui América do Norte, América Central, o Caribe, América do Sul, América Latina. Sempre o tempo da ceia ou do jantar é pela tarde. Embora o tempo da ceia na América, depois aqueles que estão lá pelo Oriente dizem, não é realmente jantar ou ceia porque estamos ao meio-dia. Ao meio-dia lá para os orientais do Oriente, lá pela China, Japão, Rússia e outros lugares de lá. Porém, para o território onde se está cumprindo a promessa desse tempo, ou seja, tem a ver com o tempo do território, do horário do território, e assim por diante. Mas aqui disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso significa que a bênção está para o tempo da ceia. E é para o tempo também da ceia que estão anunciadas as bodas do Cordeiro e a ceia das bodas do Cordeiro. E é no Ocidente que se termina o recorrido das eras da igreja, as diferentes eras da igreja. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quer dizer, que pertencerá ao grupo do governo desse reino. Pertencerá ao gabinete de Cristo. E ainda mais. E esse ainda mais, talvez não lhes direi neste momento. Lhes direi mais adiante. Porém disse, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E se o faz nesta mesma forma que ele disse, a bênção é maior do que nós imaginamos. Disse, não temais, ó manada pequena, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. É grande a bênção que Deus tem para este tempo final, com o grupo de crentes deste tempo final. E quem verá numa forma maior esta bênção, e que será manifestada numa forma maior para os crentes do tempo final, que subirão à era do trono, ou seja, essa etapa da era do trono é a era de pedra angular, a era de ouro da igreja, onde estava o trono de Deus lá no tabernáculo que Moisés construiu. Estava no lugar santíssimo. Ali estava a presença de Deus, em cima da arca do pacto, no meio dos dois querubins de ouro. E onde estava a presença de Deus no templo que Salomão construiu? Lá no lugar santíssimo, em cima do propiciatório, que era a tampa da arca do pacto, no meio dos dois querubins de ouro. E onde estava a glória de Deus no Monte da Transfiguração? Estava manifestada sobre Jesus entre as duas oliveiras, ou seja, os dois querubins de ouro, iguais aos dois querubins
de madeira de oliveira recobertos de ouro, que estavam representando Moisés e Elias, e lá no céu são Gabriel e Miguel. Quer dizer que algo grande há nessa tipologia correspondente ao lugar santíssimo do templo divino. Portanto, estejamos preparados, cada dia mais agarrados de Cristo, porque é grande a herança que nos correspondeu. É grande a bênção que está preparada para todos nós neste tempo final. Lembremos que assim, como nascemos na terra como descendentes de Adão e Eva, temos nascido no mundo, nascemos no reino das trevas nesta forma, porém o novo nascimento que foi por intermédio de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, nos deu vida no reino de Deus, no reino de Cristo. Nascemos pelo Espírito de Deus no reino de Cristo, obtivemos o novo nascimento, obtivemos o Espírito Santo. Agora nos falta somente o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, semelhante ao corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. Porque a meta é que todos cheguemos a ser a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus, a imagem é o corpo angelical e a semelhança é o corpo físico. Por isso, a plenitude de Deus estava em Cristo. Deus, no seu e com seu corpo angelical, chamado o anjo do pacto, e Deus com seu corpo físico, chamado Jesus. Tão simples assim. Essa é a meta divina, que todos sejamos semelhantes a Cristo. Todos sejamos pessoas com corpos angelicais e corpos físicos glorificados também. Todos nós, a imagem e semelhança de Deus. Essa é a meta de Deus através de Cristo para nós. Por isso, assim como nós nascemos nesta terra como descendentes de Adão e Eva, no novo nascimento, Ele nos coloca como nascidos de novo por intermédio de Cristo, através do seu Espírito Santo. Portanto, Ele é o Pai da família. Ele é o Pai de todos os crentes nele. Ele, Deus, por intermédio de Cristo, por intermédio do seu Espírito, produziu o novo nascimento em nós. Por isso ele diz que nós somos cidadãos celestiais. A nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo. Ele transformará o nosso corpo mortal, convertendo-o em quê? Em um corpo imortal, incorruptível e jovem para toda a eternidade. E quando estivermos nesse corpo, então a nossa preocupação com os anos se acabará. Melhor é que desejamos que venham, que sigam passando mais anos, mais anos, mais anos, porque seremos imortais. Não envelheceremos. E então estaremos vendo mais e mais coisas na medida em que os anos se passem, vendo e conhecendo mais e mais todas as coisas de Deus. Assim é que é grande a bênção para todos os crentes em Cristo, porque o propósito de Deus com seus filhos é que todos nós cheguemos a ser a imagem e semelhança de Deus, como Cristo, no qual e com o qual está a plenitude de Deus. Que todos cheguemos a ter a plenitude de Deus manifestada em nós. Sejamos a imagem e semelhança de Deus, o corpo angelical e o corpo físico glorificado. Porém, sempre lembrando que o maior é a nossa alma. Como Cristo disse, meu Pai é maior do que eu. Assim, sabemos que o corpo angelical é um corpo no qual Deus mora e através do qual Deus criou todas as coisas. E de onde saiu? Pois saiu de Deus. E de onde nós saímos? Pois saímos de Deus também. E
Depois, o corpo físico que será glorificado também virá da parte de Deus essa bênção para todos nós. E quando todos nós estivermos glorificados, haverá uma grande reunião da família de Deus, dos filhos e filhas de Deus no céu, na grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. A maior festa já realizada no céu. A festa do matrimônio de Cristo e sua igreja. E assim virá a união física também de Cristo com a sua igreja, todos com corpos glorificados, jovens eternos e, sobretudo, com o corpo que Deus determinou para cada um de nós desde antes da fundação do mundo. Assim que não se preocupe pelas suas falhas ou por qualquer defeito que encontre no seu corpo físico. Diga, isto é temporário, o eterno não terá problema algum. Assim que, enquanto passamos por essa etapa temporária, sempre bem agarrados de Cristo nosso Salvador, o qual transformará os nossos corpos mortais, os converterá em corpos imortais e glorificados, na semelhança do seu próprio corpo. E com que poder? Com o poder que ele tem, porque ele está sentado no trono de Deus e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Foi isso que Cristo diz em São Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. E disse também, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Desde o dia de Pentecostes, ele veio em Espírito Santo. O anjo do pacto esteve conosco, esteve com a sua igreja desde o dia de Pentecostes em Espírito Santo. E ele continua conosco no nosso tempo. E tem passado de era em era, viajando de era em era e de mensageiro em mensageiro. E ficará algum dia com um e não passará a nenhum outro? Vamos deixar isso quietinho para quando falarmos com mais detalhes a respeito daquele que se assentará com Cristo no seu trono. E porquanto todos são reis e sacerdotes, a qual deles será dada a administração de um território? E como será? Mais glorioso do que nós podemos imaginar. E que será se dê o território onde ele teve o seu ministério para administrá-lo e estar unido ao trono que estará em Jerusalém? Lembrem-se de que ele disse numa parábola, reine sobre 5 cidades, reine sobre tantas cidades. Quer dizer, como um governador reina sobre algumas quantas cidades, um prefeito sobre uma só cidade e um rei sobre todas. Ou seja, ele falou bastante claro de como será todo o reino, toda a ordem do reino do Messias para o milênio. E depois, para a eternidade, a coisa será maior. Assim que estejamos bem agarrados de Cristo, conhecendo o grande propósito de Deus com seus filhos. Sempre com a fé colocada em Cristo, o nosso Salvador. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto neste momento. Estaremos orando por você e já pode passar até aqui na frente. Oraremos por você. E depois encerraremos a nossa parte aqui nesta noite. Vamos passar o reverendo Acero
A continuación, para continuar. que Dios les bendiga y les Que guarde. Deus lhes abençoe Que e continúen guarde. pasando una noche feliz. Que continuem desfrutando uma noite feliz, conscientes de que nós estamos vivendo dentro do propósito de Deus para com os seus filhos. Por eso es que estamos Por isso é que nós estamos ouvindo palabra del Señor, a palavra do Senhor, que es de Dios. porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O sea que Ou seja, estar escuchando estar ouvindo a palavra, creyéndole de todo corazón, crendo decir, nela de todo o coração, isso nos identifica como filhos e filhas de Deus, Cristo, bem agarrados de Cristo, o nosso Salvador. y les guarde con Que Deus lhes abençoe e guarde e que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Gracias al Señor. Gracias a Dios por su bondad, por hacernos parte de ese propósito divino. Gracias a Dios por este regalo de este mensaje. Gracias a Dios por este día. ¿Cuántos están desde las 4 de la mañana? ¿Estuvieron hoy? ¿Alguien más temprano? Veo manitos levantadas. Que Dios les bendiga y les multiplique todo ese amor que han expresado por todos estos trabajos, y que Dios nos haya dado este postre especial. Es una bendición muy grande para nosotros. Agradecemos a nuestro hermano William su gentileza y a nuestro hermano Miguel su tiempo. Ellos ya están de viaje para otra ciudad. No van a poder hacer de lo que siempre se hace, de los saluditos y todas las cosas. Esperamos su comprensión para que después de la oración y de que tengamos el silbo apacible, puedan ir saliendo despacio. Vamos a darle gracias al Señor. Buen Padre Celestial, agradecidos estamos por tu bondad, por tu amor, Señor, que cada uno lleve la bendición que ha venido a buscar, Señor. Que tu palabra nos fortalezca. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado el día de hoy. Pedimos, Señor, que tú lleves a nuestro hermano William en su camino con tu presencia, con tu bendición, con tu cuidado, y a todos sus acompañantes. Y en este camino que tú nos has dado junto a él, que somos también sus acompañantes, que tú nos bendigas en todos los pasos que tengamos que dar, en todas las labores, que tú nos proveas siempre lo suficiente, en abundancia de gracia, de espiritualidad y de recursos en lo económico, Señor, para cumplir la parte de ese propósito que tú nos has mandado a vivir, Señor, y a hacer. Que tú nos bendigas. Pido la bendición para todos los hermanos, para que tú los lleves hasta sus hogares, en tu presencia, en tu cuidado y en tu compañía, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.